Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Minuto Escatologia. E como sempre, eu tenho um convidado especial para o assunto de hoje. O pastor Marcos de Oliveira, abrilhantando o nosso canal. E eu quero compartilhar, juntamente com o pastor Marcos, um assunto que eu julgo de extrema importância. O que acontece com o ser humano depois que ele desce à sepultura? Depois que alguém se desliga desse plano, o que é que acontece? À luz da Bíblia Sagrada, alguém que serviu a Deus e alguém que não serviu a Deus. O que a Bíblia chama de estado intermediário. Dentro da escatologia bíblica nós chamamos isso de estado intermediário. Você precisa assistir esse vídeo até o final. Se você achar interessante, compartilhe com seus amigos através das redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Roda a vinheta. Pois bem, pessoal, então é um prazer para mim estar aqui no canal, o Minuto Escatologia, junto com o pastor Jean. Estado intermediário. Por que intermediário? Significa que está entre duas coisas. E está se falando do que diz respeito a gênero humano, todo ser humano. O que acontecerá entre a morte dessa pessoa e o que acontece com ele, com o seu estado futuro, eterno, em caráter definitivo. Até que haja essa definição, esse período de que ele morre, até que se defina eternamente o seu destino, a isso chamamos estado intermediário. No caso, quando as pessoas pensam para onde vão os mortos, nós temos que nos reportar à teologia judaica antiga. O que pensavam eles? Eles imaginavam que quando a pessoa morria, ela iria, o seu espírito, para um lugar, o seu corpo para outro lugar. E é exatamente isso que também pensam os cristãos. Ora, o corpo morto vai para aquilo que em hebraico se chama quebé. Quebé pode ser traduzido por sepultura. Ou ainda, há uma outra questão que se fala de Seol. Mas o Seol aplicado a lugar também onde os mortos estão em consciência e não apenas o corpo como quebé. Agora, quando se falava da partida dos mortos, um termo existia chamado Hades. E quando Jesus uma vez fala sobre a parábola do rico e do Lázaro, ele menciona que lá no Hades, esses dois personagens, o rico e o Lázaro, estão. Notem vocês, tanto o rico, o personagem que aqui é como o homem impenitente, o homem não obediente a Deus, estava no Hades, mas também o homem penitente, obediente, fiel a Deus, que é Lázaro, também está no Hades. Perguntaria alguém, mas então Jesus está dizendo que tanto um como o outro, tendo vivido de maneiras diferentes em relação a Deus, os dois foram parar no Hades? Sim. O que acontece é que no Hades, na concepção dos judeus, da fé judaica, o Hades era um lugar com dois compartimentos. Um lugar do Hades é chamado paraíso. A paraíso, uma palavra de origem persa que significa jardim. E esse lugar é onde estava também a designação do termo seio de Abraão. Porque seio de Abraão faz referência a um costume que eles tinham de que quando alguém dava uma festa, dava um jantar, trazia convidados e queria destacar um dos convidados em relação aos demais. Eu, por exemplo, fazia um jantar, trazia muitos amigos e queria dizer que o pastor Jean é para mim uma pessoa muito especial. Queria declarar isso publicamente para todos os meus convidados durante esse jantar. O que eu fazia, e isso era um costume, era corriqueiro na cultura deles, eu colocava essa pessoa de destaque sentada na mesa do jantar do meu lado direito. E essa pessoa, no caso aqui eu estou ilustrando com o pastor Jean, se ele quisesse demonstrar gratidão pela deferência que eu fiz, então em determinado momento, após as refeições, a pessoa deitava a cabeça no peito do anfitrião. Essa era uma maneira de declarar gratidão. O que o apóstolo João, que sendo o mais novo do grupo apostólico, foi honrado por Jesus na última ceia. Jesus o colocou
do seu lado direito naquela mesa. E João, querendo demonstrar gratidão, deitou o peito na cabeça de Jesus, deitou a cabeça ao seio de Jesus. Quando Jesus fala de Lázaro, o personagem da nossa parábola que estamos usando aqui, ele diz que Lázaro foi parar no seio de Abraão, isto é, foi ser honrado num lugar de honrarias por ter sido fiel a Deus. E esse lugar estava no Hades junto de Abraão, ao seio de Abraão honrado. Ele está junto de Abraão, que ouve o rico dizer. Porque o rico levantando os olhos, ora, se levanta os olhos para ver Abraão e Lázaro, significa que Lázaro e o personagem Abraão estão num plano um pouco mais elevado do que o personagem que é o rico. Embora eles estejam no Hades, mas um está num lugar mais abaixo. Ele levanta os olhos, vê Lázaro com Abraão no seu seio e diz para ele: Pai Abraão, peço que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua, porque aqui estou em tormentos. Vocês se lembram do que está lá em Lucas 16? Jesus responde nessa parábola que Abraão diz ao rico: isso não é possível, porque entre nós e vós há um abismo intransponível. Eles estão em ambientes diferentes, mas num mesmo local chamado Hades. Aí o personagem, o rico, ele vai fazer um segundo pedido. Ele vai dizer para Abraão: então, pai Abraão, eu peço que pelo menos mande um dos que estão comigo aqui em tormentos, que volte à terra, que volte aos vivos, porque eu tenho irmãos e eu quero que seja dito a eles como é esse lugar, para que eles também não venham parar aqui. E Abraão diz: isso não é possível, porque de modo algum eles creriam. E então o rico insiste: mas se um dos mortos voltar, eles crerão. E Abraão torna a fazer a sua tréplica e diz: não crerão, eles têm Moisés e a lei. Se eles não ouvem Moisés, não ouvem a lei, Jesus está ratificando os ensinos do Velho Testamento, tampouco eles crerão, ainda que um dos mortos ressuscitasse e voltasse para contar como é. Bom, veja que então era impossível quem entrou na morte sair dela e retornar o contato com os vivos. Morreu, acabou-se o contato de mortos e vivos. Quem morreu, quem está no estado intermediário, não fala com quem, nem por si mesmo, nem por intermediário, fala com quem está vivo. Isso não existe teologicamente falando. Agora, o que acontece então? Alguém diria para mim: mas quando alguém morre, então a pessoa vai para o Hades? Eu diria que hoje, uma parte das pessoas, ao morrer, vai ao Hades. Quem? As pessoas que vivem impenitentemente. As pessoas que não se enquadraram, não aceitaram o plano de salvação de Deus. Se morrerem hoje, essas pessoas vão ao Hades. Que lado do Hades? Paraíso ou irão ao lugar onde estava o rico? Ao lugar onde estava o rico, porque vivem impenitentemente como o rico viveu. E não vão lá por serem ricos, porque a riqueza nesse caso não tem a ver, apenas o personagem era rico. Mas irão para lá, e esse lugar é o lugar que é chamado inferno. O outro lugar, o paraíso, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, durante o tempo em que Jesus morreu, naquela sexta-feira, até a ressurreição do domingo, o que Jesus fez? O seu corpo esteve na sepultura, exatamente lá em Jerusalém, onde nós visitamos hoje, e a tumba está vazia. Mas onde estava o Espírito do Cristo? A Bíblia diz que ele desceu ao Hades, a mansão dos mortos. As versões mais antigas da Bíblia em português traduziram que Jesus desceu ao inferno. Na verdade, ele não desceu ao inferno, ele desceu ao Hades, ao paraíso. Ele foi levar a notícia aos que estavam salvos, porque haviam crido que viria um Salvador, porque creram, fizeram sacrifícios representando o sacrifício desse Salvador. Criam que viria um cordeiro que resgataria o pecado, por isso imolaram cordeiros, crendo que o sangue deles era representativo de um sangue definitivamente vicário que seria derramado, que era o sangue de Jesus. Por isso eles foram salvos por fé. A salvação sempre foi pela fé, ainda que no Antigo Testamento em observação de mandamentos. Mandamentos que apontavam para a fé, para a crença num sacrifício futuro. Então, de modo que tanto os que no Velho Testamento creram na salvação
pelo seu processo futuro, estavam salvos tanto quanto nós salvos estaremos por acreditar na salvação num processo consumado. Agora veja o que acontece. Quando Jesus morreu, ele desceu ao Hades, foi libertar os espíritos que estavam sob custódia, estavam ali, mas garantidos por um preço a ser pago. Finalmente pago, derramado o sangue, Jesus transportou eles para um lugar mais próximo do trono de Deus, e eu diria que o paraíso ficou vazio. Aquele ladrão da cruz, quando ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas todos eles, inclusive aquele último homem ali, e todos que tivessem morrido, desde o justo Abel até aquele ladrão da cruz, todos foram transportados para o terceiro céu, que Paulo vai dizer, conheço um homem que esteve no terceiro céu, o céu, habitação de Deus. Portanto, hoje, se alguém salvo morre, vai para o terceiro céu. Se alguém morre não salvo, está no Hades, um lugar chamado inferno. Inferno, então, é definitivo, e terceiro céu é estado definitivo? Nenhum nem outro. São estados provisórios, estados de aguardo nesse processo de estado intermediário, porque haverá na vinda do Senhor, a instalação do seu reino, haverá juízos. Um é o juízo do trono branco, é também conhecido como juízo final. Por ali passarão todos aqueles que não serviram a Deus e serão julgadas as suas obras e sentenciados à condenação eterna. A Bíblia nos ensina que esses tais, o inferno, o inferno, o diabo e todos esses que a ele seguiram serão lançados no lago de fogo. Lago de fogo é a condenação, é a sentença após juízo final para os impenitentes. E para os penitentes, para os fiéis a Deus, ficarão em definitivo no terceiro céu? Não. Num primeiro momento, a vinda de Cristo, as bodas do Cordeiro, 7 anos, grande tribulação aqui na terra e no céu, bodas do Cordeiro. Finalizado tudo isso, nós sabemos que haverá juízo das nações, juízo dos anjos, juízo que se estabelecerão, o tribunal de Cristo. Mas, posto tudo isso, a igreja julgada, os santos antigamente julgados, as suas obras para definição de galardão, não se são salvos ou não, porque salvos já são, a Bíblia diz que então João define, vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra não mais existe. E ele diz, eu vi a nova Jerusalém que descia do céu como noiva ataviada para o seu esposo. Essa nova Jerusalém é a morada final, definitiva dos salvos. Falando aqui de modo bem breve, só para que você tenha uma noção mais aproximada do que acontece com os mortos no estado intermediário.